Os irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 20. Nós vamos estar lendo os versículos 1 ao 10. João, capítulo 20, versos do 1 ao 10. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Oh Deus, eu te louvo nesta hora, Pai. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor me concede. Oh Deus, oportunidade esta, meu Deus, de ser boca do Senhor neste lugar. E nesta hora, meu Deus, eu clamo a Ti, Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio. Ó Deus, que o Senhor esteja me usando, meu Deus, para abençoar a Tua igreja nesta noite. Ó Deus, eu me esvazio de mim nesta hora e me encho do Teu Santo Espírito, meu Deus, para que a Tua palavra cumpra o propósito estabelecido pelo Teu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, irmãos, é A Pedra Removida. Nós não temos como falar da ressurreição de Jesus sem falar da sua morte, sem falar de como estava aquele lugar onde Jesus vivia naquele momento onde ele havia morrido. E eu gostaria de iniciar fazendo alguns esclarecimentos, sendo eles: todos estavam acostumados a presenciar os grandes feitos de Jesus, como milagres, curas, multiplicação de pães, entre outros. E de repente se deparam com o mestre morto de forma tão cruel e injusta. A morte de Jesus causou em seus seguidores uma ruptura de sentimentos, pois todos estavam maravilhados e perplexos com o poder que se revelava a eles através das obras de Jesus, que naquele momento encontrava-se morto. O contexto era desolador para todos aqueles que seguiam a Jesus. Essa ruptura de sentimentos, ela alcançou também Maria Madalena, Pedro e João. Irmãos, os seguidores de Jesus, naquele momento, eles se encontravam totalmente perdidos, totalmente desorientados, porque o seu mestre havia morrido. A maioria deles havia largado tudo. Tinha aberto mão de tudo para seguir a Jesus. E de repente Jesus não estava mais ali com ele. Todos que seguiam a Jesus, viram Jesus transformando muitas vidas, viram Jesus transformando as suas próprias vidas. E de repente roubaram aquilo deles. Os sentimentos dos seguidores de Jesus, irmãos, eram os piores possíveis. Eram sentimento de tristeza, de desesperança, sentimento de medo, de fracasso. Tudo isso os seguidores de Jesus seguiam naquele momento. E eu gostaria de iniciar agora com os irmãos duas análises importantes nesta noite. E a primeira análise que nós vamos estar fazendo é a análise da atitude de Maria Madalena. Duas verdades a respeito de Maria Madalena devem ser ressaltadas. A primeira delas: o amor de Maria Madalena por Jesus, ele é imensurável e inabalável.
O versículo 1 nos diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Irmãos, mesmo após a morte de Jesus, o sentimento de Maria Madalena por ele continuou o mesmo. Apesar de toda tristeza, de toda desolação, toda desesperança, o sentimento que ela nutria por Jesus quando ele estava vivo era o mesmo. E esse sentimento, ele era o mesmo por quê? Porque nós sabemos que Maria Madalena, ela viveu a vida inteira atormentada por espíritos maus. E a partir da experiência que ela teve com Jesus, ela foi liberta desses espíritos maus. E a partir daí, ela largou tudo para seguir a Jesus. A partir do momento que ela foi liberta, a partir do momento que ela se viu livre daquele tormento. E após ser liberta deste mal, irmãos, Maria Madalena, ela largou tudo e seguiu a Jesus. Ela acompanhou Jesus durante todo o seu ministério. E acompanhou Jesus desde o momento da sua crucificação até a sua ressurreição. Ela esteve, inclusive, aos pés da cruz no momento da crucificação de Jesus. Naquele momento onde alguns dos seguidores de Jesus abandonaram Jesus quando ele foi preso, o abandonaram por medo, ela permaneceu ali fiel, sempre junto a Jesus. O texto nos fala, no versículo que nós acabamos de ler, que ela saiu de casa, ainda era o quê? Madrugada. Ainda estava escuro. Isso nos mostra claramente o que aquela mulher sentia por Jesus e o lugar que ele ocupava na vida dela, mesmo estando morto. Isso nos mostra claramente. Ele continuava sendo, irmãos, a prioridade absoluta da vida de Maria Madalena, mesmo após a sua morte. Ela não se ocupou com outras atividades antes de ir até o sepulcro. Ela foi, ainda estava escuro, ainda era madrugada. Ela fez primeiro o seu papel de serva, o seu papel de adoradora, o seu papel de seguidora de Jesus. E nós, irmãos, o que nós temos feito como seguidores de Jesus? O que nós temos feito como adoradores de Jesus aqui nessa terra? O que nós temos feito? Assim como Maria Madalena, muitos de nós aqui já tivemos experiências com o Senhor como ela teve. Estou falando alguma mentira? Muitos de nós já tivemos experiências com o Senhor. E ela, o que ela fez quando ela teve essa experiência? Ela sacrificou a sua vida. Ela renunciou a muitas coisas para seguir ao seu mestre. E nós, o que nós temos renunciado para seguir a Jesus Cristo? Qual tem sido a nossa prioridade, irmãos? O que tem vindo primeiro na nossa vida? É algo para nós pensarmos. É algo para nós refletirmos. O que nós temos feito, irmãos, para agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez por mim e por você? O que nós temos oferecido a Deus como gratidão pelos seus feitos, por aquilo que Ele é nas nossas vidas? Qual tem sido a nossa atitude? Ao analisarmos o texto que nós acabamos de ler, no versículo mais na frente, nós vamos ver que Maria, ela não estava sozinha, Maria Madalena. Ela estava acompanhada de Maria, mãe de Tiago, e de Salomé. E ambas estavam indo até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E enquanto elas estavam caminhando até o sepulcro, elas perguntavam umas às outras: como nós vamos fazer para tirar uma pedra tão grande, uma pedra tão pesada? Nós não temos força para isso. E de repente, elas chegam no sepulcro e se deparam com o quê? Com a pedra removida. Elas viram o quê? Que o sepulcro estava aberto. Porém, nenhuma daquelas mulheres imaginou que aquela pedra não teria sido removida, primeiro, para Jesus sair dali, ou segundo, para alguém roubar o seu corpo. Elas não tiveram
essa ideia, né? Elas não pensaram que aquela pedra teria sido removida para isso. Mas aquela pedra, ela havia sido removida para que elas pudessem perceber a ausência do corpo de Jesus. Se ela estivesse fechada, elas iriam lá, a pedra não estivesse removida, estaria fechado, como elas iriam saber que o corpo de Jesus não estava mais ali? Então a pedra havia sido removida para que aquelas mulheres pudessem perceber a ausência de Jesus no túmulo. Amém? E uma segunda verdade que eu trago sobre a atitude de Maria Madalena é que Maria Madalena, ela mostra-se diligente e preocupada ao se deparar com o túmulo vazio. O verso 2 nos diz: então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, que nós sabemos que é João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Irmãos, o túmulo vazio poderia ter levado Maria Madalena a desistir do que ela havia feito ali, ido fazer ali. Já que Jesus morreu, ela foi até o sepulcro para ungir o seu corpo. Se o corpo dele não estava ali, ela poderia perfeitamente ter voltado para casa e retornado às suas atividades. Mas ao contrário disso, irmãos, ela foi buscar ajuda. E ela não foi buscar ajuda em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Ela foi buscar ajuda com quem ela sabia que poderia lhe ajudar. Por quê? Porque os 2 discípulos a quem ela procurou tinham um relacionamento próximo com Jesus e acompanhou a Jesus juntamente com ela durante todo o seu ministério. Que, como nós lemos, ela procurou a Pedro e a João. O versículo nos mostra, irmãos, que ao ver que a pedra havia sido removida, a primeira coisa que passou na mente de Maria Madalena foi que haviam roubado o corpo de Jesus. Ela disse a Pedro e a João: tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o puseram. Então a primeira coisa que passou na mente daquela mulher foi que haviam roubado o corpo de Jesus. Naquele momento, irmãos, nós podemos imaginar como que aquela mulher se sentiu. Ela já tinha passado pela grande perda com a morte de Jesus. E de repente ela se depara com o corpo de Jesus até então que ela achava que estava roubado. Irmãos, aquela mulher, ela se sentiu desapontada, desencorajada e até mesmo frustrada naquele momento. Porque ela já tinha preparado tudo, ela tinha imaginado como que ela iria ungir o corpo de Jesus, já tinha preparado tudo e de repente ela se depara com a ausência do corpo de Jesus. Mas mesmo assim, ela permaneceu firme no seu propósito. E nós? Como nós reagimos quando o que nós planejamos não sai da forma como nós gostaríamos? Qual é a nossa atitude? Nós desistimos do que nós estávamos buscando? Ou nós agimos de acordo com o amor de Deus que está em nós? Qual é a nossa atitude? Irmãos, muitas vezes o cristão diz que ama a Deus. Muitas vezes o cristão diz que Deus é a prioridade absoluta da sua vida. Mas será que esse amor que os cristãos têm falado que têm por Deus é um amor suficiente para gerar neles obediência? É esse o amor que Deus espera de nós. É o amor que gera obediência, é o amor que gera reverência. Em João 14, 21, ele nos diz: aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por mim, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, nós temos que amar a Jesus como Maria Madalena amou. O nosso amor tem que ser imensurável, tem que ser inabalável, tem que ser verdadeiro. Se nós pararmos para analisar a trajetória de vida de Maria Madalena, até aquele momento de fiel seguidora, de estar sempre com Jesus, de largar tudo, de abrir mão da sua vida para se dedicar ao seu ministério juntamente com Jesus, nós vamos ter certeza, nós vamos concluir que ela se sentiu triste, ela se sentiu angustiada, ela se sentiu temerosa. Ela não tinha como escolher o que sentir. E ela sentiu todas essas coisas. Os sentimentos, irmãos, eles são naturais. Eles nos impulsionam a agir.
Mas nós não devemos nos entregar aos nossos sentimentos. Maria Madalena, ela não se entregou. O que ela fez? Ela foi buscar ajuda. É assim que nós devemos agir quando o que nós planejamos não sai como nós gostaríamos. É assim que nós temos que agir quando nos deparamos com sentimentos negativos. Nós não podemos nos entregar a esses sentimentos, porque os sentimentos, irmãos, eles nos aprisionam. Eles nos impedem muitas vezes de avançar e viver e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos ser refém dos nossos sentimentos, como Maria Madalena não foi. O William Shakespeare, ele disse: não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Amém? Muitas vezes a tristeza ela chega, muitas vezes a decepção vem, mas nós sabemos qual é a solução para as nossas tristezas e para as nossas decepções. Amém? Então, esta foi a atitude desta mulher, esta foi a atitude de Maria Madalena. Agora, eu passo a fazer a análise da atitude dos discípulos. Nós vamos analisar agora a atitude de Pedro e João. E eu trago 4 realidades importantes. A primeira realidade é a convicção de Pedro e João. No versículo 3, João nos diz: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Irmãos, o que motivou aqueles discípulos a irem até o sepulcro foi a convicção que eles tinham no Cristo que eles haviam conhecido. Eles tinham certeza do que eles tinham vivido juntamente com Jesus. Apesar daquele contexto desolador no qual os discípulos estavam inseridos, irmãos, após a morte de Jesus, Pedro e João, eles tinham convicção de tudo aquilo que eles haviam vivido ao lado de Jesus durante o seu ministério. Eles tinham essa convicção. Eles estavam convictos de que Jesus era o Salvador. E a sua fé estava firmada nele. A fé daqueles discípulos estava firmada em Jesus. Atualmente, irmãos, onde os cristãos têm firmado a sua fé? Onde os cristãos têm firmado a sua fé? Isso é motivo de grande preocupação para nós, irmãos. Isso é motivo de preocupação, porque em muitas igrejas temos tido a exposição de um falso evangelho, de um evangelho onde tudo é muito fácil, onde tudo se adapta ao que se precisa, ao que o momento está pedindo. E não é isso, irmãos, não é nesse evangelho que Jesus quer que os cristãos estejam firmados. Não é nessa convicção que os cristãos, não é essa convicção que os cristãos devem ter de evangelho. Nós temos que crer no evangelho verdadeiro. Irmãos, se Pedro e João, eles não tivessem essa convicção tão forte em seu coração, provavelmente eles não teriam ido ao sepulcro. Eles poderiam achar que aquela mulher estava possessa novamente. Os espíritos maus estavam nela novamente. Mas não, eles foram lá para ver o que realmente estava acontecendo. Eles foram até o sepulcro. Porém, até esse momento, irmãos, nem Pedro, nem João, nem Maria Madalena, eles tinham associado a falta do corpo de Jesus no túmulo à sua ressurreição. O verso 9 nos diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E uma segunda realidade é a primeira evidência da ressurreição. Nós temos os versos 4 e 5. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Irmãos, João era o discípulo mais próximo de Jesus, nós podemos dizer. Tanto que o texto nos fala, o discípulo a quem Jesus amava. Então, João, ele tinha uma proximidade muito grande de Jesus. João, como nós já fomos ensinados aqui, ele foi o único discípulo a estar aos pés da cruz, ao lado da mãe de Jesus, no momento da sua crucificação.
E foi esse amor que Jesus nutria por João e que João nutria por Jesus que fez com que ele chegasse primeiro ao sepulcro. Foi o que ele sentia por Jesus, porque eles saíram juntos do mesmo lugar. Mas ele chegou primeiro, motivado pelo amor que ele sentia por Jesus. Porém, mesmo chegando primeiro do que Pedro ao sepulcro, João, ele não entrou. Ele ficou ali da porta. Isso se deve, irmãos, ao tipo de personalidade que aquele discípulo tinha. João, ele era introspectivo, ele era cauteloso, ele era sentimental, era uma pessoa equilibrada. E isso fez com que de onde ele estivesse, ali, vendo apenas os lençóis que envolveram o corpo de Jesus. Foi apenas os lençóis que ele viu, nada mais. E aquele discípulo, ele tinha uma natureza contemplativa. Ele ficou ali de pé, concentrado, meditando naquilo que ele estava vendo. E ao ver, irmãos, a forma como os lençóis se encontravam, ele foi tomado por tamanha admiração e espanto pela forma como os tecidos que envolviam o corpo de Jesus se encontravam em perfeita ordem. Estava tudo no lugar. E isso aí, para ele, já era um indício de que havia acontecido algo bem diferente do que aquilo que Maria Madalena havia imaginado. A partir daí, ele já começou a ver aquele cenário com outros olhos. Porque se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, de duas uma. Ou os tecidos que o envolviam haviam sido levados juntos com o corpo, ou então estariam todos espalhados pelo chão. Nós sabemos o que os ladrões fazem quando visitam as pessoas, né? Não deixa nada arrumado, deixa tudo virado. E lá não, lá estava tudo em perfeita ordem. Naquele momento, ele percebeu, ele teve a certeza que o corpo de Jesus não havia sido roubado. Então, essa, irmãos, foi a primeira evidência da ressurreição para João. A forma como os tecidos que envolviam o corpo se encontravam. A mortalha, que é como se chamavam os tecidos que envolviam o corpo do morto, ela se encontrava extremamente organizada, como se o corpo ainda estivesse ali. Elas estavam organizadas. Então, nós podemos ver que João, naquele momento, ele já se lembrou daquilo que ele havia sido ensinado anteriormente. E ele já começou a pensar numa possível ressurreição de Jesus. Uma outra realidade. Pedro, ele teve mais visão, enquanto João teve mais discernimento. O verso 6 e 7 nos diz: Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Quando eu digo que Pedro teve mais visão, é visão mesmo. Ele viu melhor o cenário da ressurreição do que João tinha visto apenas da entrada. Ele viu não só os lençóis, ele viu o local onde Jesus esteve deitado e viu também o lenço que cobria a face de Jesus. Então, por isso eu digo que ele teve mais visão. Enquanto João teve mais discernimento, porque João viu apenas o quê? Os lençóis. E daí ele já começou a pensar numa possível ressurreição. O apóstolo Pedro, irmãos, ele tinha uma personalidade bem diferente de João. Se nós formos analisar as diversas passagens da Bíblia onde se fala de Pedro, nós vamos perceber que ele era bem intempestivo, ele era imediatista, ele era decidido. O que tinha que fazer, ele fazia. Ele não pensava muito. E isso é o que diferenciava Pedro de João. Ao contrário de João, que chegou à porta do túmulo e parou para analisar e refletir sobre o que ele estava vendo, Pedro chegou e logo entrou e já viu tudo como estava. Ele, como eu falei anteriormente, viu o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus.
E o lenço, irmãos, ele também estava na mesma posição que esteve sobre a cabeça de Jesus quando o corpo foi colocado ali. Porém, mesmo vendo tudo aquilo, Pedro, ele não percebeu que Jesus havia ressuscitado. Ele não reconheceu aquela grandiosa obra naquele momento. Mesmo tendo tido experiências com o Senhor anteriormente, nós sabemos que Pedro andou sobre as águas e teve outras experiências com o Senhor. Mesmo assim, ele não creu imediatamente na ressurreição de Jesus. E assim como Pedro, alguns cristãos não reconhecem o agir de Deus em suas vidas, mesmo diante de evidências tão fortes como aquele discípulo viu, como aconteceu com aquele discípulo na ressurreição de Jesus. Irmãos, como Deus tem mostrado tantas coisas e os cristãos não têm visto. Como Deus tem nos alertado, irmãos. Isso é preocupante. Já não se ouve Deus como se ouvia antigamente. Já não se depende de Deus como se dependia antigamente. Por isso o nosso mundo está onde está. Amém? E uma quarta realidade. João, ele creu na ressurreição. O verso 8 nos diz: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Irmãos, Maria Madalena e Pedro estavam ali, junto com João, e também viram o túmulo vazio. O apóstolo Pedro ainda viu mais coisas do que João primeiro, porque João ficou apenas na porta. Mas João, ele entendeu melhor o significado daquele acontecimento. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos agora. Por que somente João creu na ressurreição de Jesus? Por que Maria Madalena e Pedro, naquele momento, não creram também na ressurreição de Jesus? Por que somente João creu? Porque João, irmãos, ele tinha mais intimidade com Jesus. João, ele estava mais próximo de Jesus durante o seu ministério. Isso, irmãos, retrata muito bem o fato de muitos cristãos terem experiências semelhantes com o Senhor, mas somente alguns desfrutarem de forma plena daquilo que Deus tem para as suas vidas. Nós devemos ter, irmãos, a intimidade que João tinha com Jesus. É esta intimidade que nós temos que buscar. E assim, nós vamos acreditar não somente na ressurreição de Jesus Cristo, mas em todas as coisas que Ele fizer nas nossas vidas. E nós vamos acreditar sem dúvidas, nós vamos acreditar sem questionamento, porque a nossa fé deve estar firmada em Jesus Cristo. Amém? É aí que deve estar firmada a nossa fé, irmãos. A nossa fé não deve estar firmada em sentimentos. Ah, se eu estou feliz, eu adoro a Deus. Se eu não estou, eu não adoro. O nosso Deus, Ele é constante. O nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? Partindo agora para as nossas considerações finais. Independente de Maria Madalena, Pedro e João terem acreditado ou não na ressurreição de Jesus naquele momento, Ele havia ressuscitado. E acreditar na ressurreição de Jesus Cristo para o cristão é uma condição de existência. Somos cristãos porque acreditamos que Jesus está vivo, triunfou da morte, ressuscitou e é para todos os seres humanos o único mediador entre Deus e os homens. A ressurreição de Jesus é o fato que testifica o poder do Evangelho. Amém, irmãos? Não teria sentido eu estar aqui hoje, irmãos, se Jesus não houvesse ressuscitado. A razão do cristianismo é a ressurreição de Jesus.
O que difere o cristianismo das outras ressurreições, das outras religiões, é que o nosso Jesus, o nosso mestre, ele está vivo. Ele está vivo e está no nosso meio aqui hoje, irmãos. É nessa fé que nós temos que ter a nossa convicção. É nisso que nós temos que acreditar. Que Jesus morreu, que Jesus sofreu, pagou pelo meu, pelo seu pecado. Mas hoje Ele vive, vive em mim, vive em você, vive em nós. Amém? Vamos ficar de pé?